João de Deus, acusado de abuso sexual, passa a noite em cela isolada por medida de segurança no complexo prisional de Aparecida de Goiânia. O médium se entregou à polícia na tarde de ontem e quem acompanhou toda a movimentação na porta da Delegacia de Investigações Criminais foi a repórter Flávia Moreno. Estas imagens mostram o momento em que João de Deus se entrega na tarde de domingo. Ele foi preso numa estrada de terra em Abadiânia, em Goiás. A defesa do médium e a Polícia Civil combinaram um ponto de encontro. A ordem de prisão foi expedida pela Justiça na sexta-feira e João de Deus explicou por que só se apresentou 2 dias depois. Na hora que eu fiquei sabendo, eu me entrego à justiça divina e à justiça da terra que eu prometi e estou indo agora para me entregar. Logo em seguida, João de Deus embarcou no carro e foi levado para a Delegacia Estadual de Investigações Criminais em Goiânia. Pouco antes das 6 da tarde, o médium chegou à capital escoltado por 3 carros da polícia. Policiais impediram que a imprensa se aproximasse. Chega para trás. O delegado do caso informou que foi com base em relatos de vítimas que a polícia pediu a prisão. A Polícia Civil colheu ao todo 15 depoimentos. São depoimentos contundentes, precisos, apresentados em um depoimento longo de mais de 2 horas, colhendo todos os detalhes, todas as circunstâncias. Então a Polícia Civil formou a convicção nesse sentido já na quarta-feira. Fizemos o pedido de prisão por intermédio da Força de Tarefa, coordenada pelo Dr. Branco, logo na quarta-feira de manhã, mas só que mantivemos o sigilo porque a investigação exige sigilo, né? A Polícia Civil ela deve apresentar o resultado, agora o caminho nós não podemos revelar. João de Deus foi interrogado e depois de 4 horas na delegacia, foi levado ao Instituto Médico Legal para realizar o exame de corpo de delito. João de Deus passou a noite numa cela especial aqui no complexo prisional em Aparecida de Goiânia. E nesta segunda-feira, a defesa do médium disse que vai entrar com um pedido de habeas corpus para que ele possa responder em liberdade. Ele se apresentou dando mostras claras de que respeita a justiça, de que respeita o poder judiciário. Se ele for colocado em casa com uma tornozeleira, você impede, em tese, a ocorrência de novos delitos, se é que eles existiram, e mais do que isso, a tornozeleira, vigilância, impede qualquer hipótese de fuga. O COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, tinha identificado, logo após as primeiras denúncias, uma movimentação de 35 milhões de reais nas contas de João de Deus. O relatório também foi usado pelo Ministério Público de Goiás para pedir a prisão do médium. Os advogados dele negaram que o dinheiro seria usado para uma fuga do país. Na verdade, não tirou 35 milhões, ele apenas tirou da aplicação. Ninguém saca 35 milhões do banco. Importante dizer isso. Então, isso que se reputou que seria um dinheiro para ele poder fugir, cai por terra quando ele se apresenta. O escândalo veio à tona há pouco mais de uma semana. Vítimas passaram a denunciar crimes de abuso sexual cometidos pelo médium na casa Dom Inácio de Loyola, onde ele faz atendimentos espirituais. O que chama mais atenção é a singularidade de comportamento, né? Então, o comportamento nesses depoimentos tem um ato comum, um modus operandi comum, e é isso que foi traçado por diversas vítimas que não se conhecem. Enfim, cada um traça uma situação e a gente percebe uma igualdade aí de comportamento. Um dos relatos de abuso foi da filha do médium. Dalva Teixeira de Souza revelou em uma entrevista em 2016 que era molestada pelo pai. Ele ficou só me acariciando e passando nas minhas partes íntimas. Ele me levava para o quarto dele, era na fazenda, em viagens, no banco de trás. Ele ficava me molestando. Isso foi até os 14 anos. Com 14 anos eu me casei para sair de casa. Eu tenho convicção que é
tudo mentira em relação à filha dele, né? Informação também que eu obtive com os investigadores de que há casos em que estão sendo investigados extorsão. Ele, para algumas vítimas que foram lá para relatar abusos sexuais e além do abuso sexual, disseram que estavam num estado de depressão profunda e ele teria dito que se essa pessoa não passasse para ele determinado patrimônio, bem ou dinheiro, não tenho detalhe do que seria esse valor ou esse bem, os espíritos voltariam ou continuariam no corpo daquela pessoa. Isso é uma prática correta dentro do espiritismo? Eu não posso dizer que eu não sou espírita e nem pratico o espiritismo, então não posso dizer nada sobre isso. O senhor acha que é possível que eu entendo haja que não. prática de extorsão lá dentro? Eu entendo. Eu já percebi, eu já presenciei uma situação onde determinado cidadão da cidade estava fazendo isso e utilizando o nome dele. E eu comprovei com as partes envolvidas que o Sr. João nem sabia do que estava acontecendo. Além da filha, 335 pessoas relataram ao Ministério Público terem sido vítimas. Esta mulher disse ter procurado João de Deus em busca da cura para um problema de saúde. Ele pegou minha mão, pediu para que eu colocasse a mão no peito dele, falou que era para eu respirar fundo, fechar os olhos, para me entregar, para eu me concentrar. Quando eu vi, ele foi descendo a minha mão mais para baixo, e eu senti, que ele tinha encostado a minha mão no pênis dele, porque eu senti aquela pele enrugada, meio úmida assim, e peguei e tirei a minha mão correndo, e aí eu congelei. O Sr. João, ele nega estas acusações e nós, com o tempo, vamos poder ter certeza do que realmente aconteceu. A prisão de João de Deus é preventiva, ou seja, não há prazo para que ele seja solto. Vamos agora com as últimas informações sobre o caso João de Deus, ao vivo agora com a repórter Flávia Moreno. Boa tarde, Flávia, com você. Boa tarde, Jordevá. Boa tarde a todos. João de Deus passou a noite, então, numa sala especial ali no complexo prisional em Aparecida de Goiânia, uma sala de cerca de 16 metros quadrados. E ele passou a noite com outros 3 presos que são advogados. Essa sala aí tem um banheiro exclusivo para eles e também 4 camas de metal. De acordo com informações, ele recebeu até agora apenas a visita do advogado e não pode receber até o momento visita de outras pessoas, como, por exemplo, familiares. A gente vai conversar agora com o delegado-geral da Polícia Civil, André Fernandes. Queria que o senhor começasse dizendo pra gente como é que foi a noite de João de Deus, então, ali no presídio. Boa tarde. Boa tarde. As informações que nós temos que ele passou a noite tranquilo, não teve intercorrência de saúde, conseguiu ficar ali sem maiores problemas, segundo foi passado para a Polícia Civil. Ontem o depoimento dele, ele foi interrogado, durou cerca de 4 horas. O que ele disse nesses depoimentos aí dessas 15 vítimas que foram até a delegacia e prestaram queixa? Isso, foram perguntas já preparadas pela equipe de policiais civis, que estudaram muito bem o caso. Ele respondeu todas as perguntas, foi um interrogatório com 7 páginas, bem detalhados, mas que, em resumo, ele nega qualquer tipo de abuso praticado por ele. O que ele alega para poder negar, já que o senhor mesmo já tinha dito que todos esses depoimentos das vítimas são bem concisos, né? Elas explicam cada detalhe e tem a similaridade de todos eles serem muito parecidos. Isso, são depoimentos circunstanciais, ele nega, naturalmente, mas a Polícia Civil tem todo esse material colhido. Ele fala que não atendia de forma específica, era atendimento genérico e que aquelas pessoas que procuram a casa o procuram de forma voluntária. E como é que segue a investigação daqui para frente? O que pode acontecer? As investigações seguem para sua conclusão. Nós esperamos aí o surgimento de novos casos. Queremos que esses casos que já estão em andamento no prazo máximo de 15 dias a gente possa já estar concluindo. Algumas outras diligências nós iremos fazer ainda nessa semana e hoje à tarde teremos uma reunião com o Ministério Público aqui no gabinete do delegado-geral para troca de informações. São 335 denúncias que já chegaram ao Ministério Público, mas a Polícia Civil investiga os 15 casos. Essas outras denúncias, como é que vai funcionar essa parceria com o Ministério Público? Isso, nós vamos verificar quais as denúncias que há possibilidade da vítima que narrou confirmar aqueles fatos, formalmente falando, e
uma vez confirmado, é instaurado um outro inquérito também para investigar. E ele pode responder por quais crimes? Porque algumas vítimas alegam que ele extorquia alguma delas para comprar algumas coisas lá dentro, dar dinheiro. Tudo isso está sendo analisado, inclusive a questão de lavagem de dinheiro, mas crimes contra os costumes, estupro, posse sexual mediante fraude, são vários delitos que estão sendo analisados. E na conclusão nós saberemos, cada caso terá uma tipificação. A defesa do médium disse que entraria hoje com o pedido de habeas corpus. A polícia já tem essa informação? Sim, ontem nós presenciamos a defesa informando que iria impetrar o habeas corpus, é natural, e saiu o papel da defesa. Ou seja, ele pode responder em liberdade. Nós entendemos como Polícia Civil, Polícia Investigativa, que diante do panorama probatório, nesse primeiro momento, difícil ele conseguir uma decisão nesse sentido. Mas aí ele ficaria nessa cela especial, não se juntaria a outros presos? Ele ficaria nessa cela até mesmo por questão da idade que ele possui e as condições físicas. E quais os benefícios ele pode ter? Até porque muitos desses casos, eles podem ser prescritos por conta de quando aconteceram, que tem muito tempo. Embora tenha casos que são antigos, esses casos prescritos, as vítimas serão úteis, muito importante para nós como testemunha. E o senhor estava me contando também, gente, olha só, que ontem, durante o depoimento, enquanto João de Deus estava sendo ouvido, houve um curto-circuito na sala e tiveram alguns eletrônicos ali da sala que acabaram sendo queimados, e até mesmo o computador que estava sendo utilizado para poder fazer esse depoimento dele, né? Foi uma intercorrência que surgiu ali, durante o interrogatório, houve um curto-circuito na sala e acabou danificando alguns eletrodomésticos, mas conseguimos executar o trabalho a contento e de forma eficiente. Tá certo. Muito obrigada, viu, delegado, pelas informações. A gente vai continuar, então, acompanhando esse caso. A defesa, então, informou que vai entrar hoje com pedido de habeas corpus, mas como a prisão é preventiva, então não tem tempo para que ele possa ser solto. Agora fica aguardando essa decisão aí, desse habeas corpus. Eu volto com vocês no estúdio. Ok, Flávia, muito obrigada pela sua participação. Obrigada mais uma vez ao delegado-geral da Polícia Civil, André Fernandes. Parabéns pelo trabalho do senhor, de toda a equipe envolvida nessa investigação. O Jornal do Meio-Dia continua acompanhando esse caso. Ainda hoje, mais uma reportagem atualizando aí essas informações sobre João de Deus, agora preso. Muita coisa ainda precisa ser esclarecida nesse caso, porque, gente, já passam de 300 denúncias de mulheres dizendo que foram vítimas de assédio sexual, de violência sexual por parte deste homem, João Teixeira de Farias, conhecido como João de Deus. Pois são denúncias que vêm não só aqui de Goiás, mas de vários estados e até de fora do país. Pois aquela casa lá, ela faz um tratamento há muitos anos e envolve gente do mundo inteiro mesmo. Agora, quando a gente fala em mais de 300 denúncias, a gente espera que todas elas sejam formalizadas, como disse bem o delegado ali, e que sejam colocadas no inquérito e que ele possa responder por todas elas. Claro que algumas já prescreveram, porque o tempo realmente passa e algumas já têm mais de 20, 30 anos. Mas é importante que mesmo essas denúncias prescritas, que essas pessoas sejam utilizadas como testemunhas. Essas vítimas são fundamentais agora, como disse bem o delegado, como testemunhas.